Boa noite a todos e todas. Se vocês escutaram uma musiquinha de fundo, é que tem uma creche aqui do lado, está tendo a festa junina, e eles estão tocando, estão dançando agora, tá? Então, vai ser aqui o que chegar é deles que estão dançando. Professora Soraya, obrigada por estar aqui, representando a coordenadora de curso. Quer falar alguma coisa? Só dar boas-vindas a todos. Já estou ali nos grupos, caçando os alunos. Vamos, gente, a aula vai ser muito rica. Vamos participar. Porque fica gravada, mas ao vivo é melhor, né? É melhor, né? Que vai ter a oportunidade de interagir com os palestrantes, comigo, com os tutores que estão aqui juntos, né? Que vai, com certeza, vai agregar bastante. Isso. Obrigada, viu? Bom, para quem não me conhece, mas eu acredito que já me conheço, eu sou a professora Beatriz, nós já trabalhamos um outro módulo, né, de direito administrativo, e nesse atual é um desafio, nós trabalhamos com auditoria e controle. Então, pensando no momento que foi feita a aula, que a aula foi gravada, foi separando material, os vídeos complementares, a atividade avaliativa. No momento que eu estava fazendo os fóruns, eu pensei que seria muito rico, porque nós não somos mais uma graduação, nós somos uma pós-graduação. Que seria um momento muito rico se eu trouxesse convidados que tivessem know-how e vivenciassem o que é auditoria e controle. Eu estou com um problema aqui na internet, e aí eu não estou conseguindo localizar os 6 polos exatos. Confirma comigo, professor Aires e professor Gabriel. Dianópolis, Paraíso, Palmas... Colinas. Palmas não é polo ainda. Não é polo, então tira Palmas. Após, então. não. Quais são, professora Soraya? Dianópolis, Guaraí, Colinas, Paraíso, Pedro Afonso e Araguatins. Então, estamos em todos os cantos do estado. Está vendo, professor Tênio? O professor Tênio é de Colinas, gente. Egresso de lá, depois vai poder falar um pouquinho de Colinas. Alba, você é daqui de Dianópolis? Eu sou de Dianópolis, filha de Dianópolis. Ótimo. Então, assim, a ideia era que viesse, olha só, melhor ainda, né? Não tem Palmas, então nós estamos falando apenas com municípios. É que pessoas que trabalhassem com auditoria no município e que tivessem essa expertise na gestão pública, pudessem transmitir para a gente a experiência e a vivência deles. Para isso, eu convidei o professor Tener, que é professor efetivo aqui do campus de Dianópolis, ele é professor efetivo nos quadros de processo civil, teoria geral do processo, ele é professor orientador, mas ele também está como professor de direito administrativo. E a Alba, que trabalha no departamento de controle interno, observe que está ali, o departamento de controle interno na imagem dela, para que eles pudessem discutir conosco essa expertise, como é que funciona a auditoria e controle no município de Dianópolis. Para isso, além deles contarem com essa expertise, eu vou trazer um fuxico aqui para vocês. O professor Tener, antes está gravado, alguns alunos estavam aqui, foi feito um evento essa semana aqui, o TCE estava aqui no município de Dianópolis, e ele tem um ciclo de palestras, de palestras acadêmicas, e ontem aconteceu aqui na Câmara Legislativa, uma palestra para os alunos do curso de Direito, Contabilidade e Administração, com a temática Conhecendo o Tribunal de Contas do Estado. E aí, foi transmitido ao vivo e ficou gravado no YouTube. O professor Tener gentilmente disponibilizou para que nós pudéssemos, viu, professora Soraya, utilizarmos essa palestra riquíssima de ontem, inclusive com falas muito pontuais dos conselheiros, bastante praticidade, no que tange aos processos no Tribunal de Contas do Estado, como é que eles se originam, como é que eles se encerram, como é que são formados os colegiados, quem são esses conselheiros, o que precisa para ser conselheiro, quais as atribuições de cada um deles, como é que eles funcionam e aonde eles estão no Estado Tocantins. Então, foi uma palestra muito rica e que eu acho que é muito importante para que vocês também tenham acesso a essas informações, porque, com certeza, irá construir muito uma expertise
para estarem complementando aí nos municípios da qual vocês fazem parte. Então, para darmos início a esse momento, eu vou passar a fala para o professor Tener, que além de ser professor aqui da Unifins, ele é procurador do município de Gianópolis, também de não sei quantas câmaras também, porque ele é procurador de um monte de lugar, que eu nem tenho, eu já perdi, ele, é tanto lugar que ele vai, que a gente nem sabe mais para onde ele vai. Para que ele fale para a gente como é que funciona esse processo para os municípios de auditoria e controle, professor Tener. Boa noite e obrigada por ter aceitado estar conosco hoje. Boa noite, obrigado a você, professora Beatriz, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar com vocês um pouco da experiência. Eu não vou colocar conhecimento, mas da experiência que nós temos. Porque conhecimento nós vamos adquirindo todos juntos. E num momento, numa roda de conversa dessa daqui, que é o momento que nós vamos, né, todos aprendendo. Isso é importante mais, tá? Eu estou vendo aqui que temos algumas pessoas conhecidas aqui, né? Tem a Zildene, né? Que a Zildene é especialista, né, em direito público. Ela conhece isso daqui indo e voltando. Na verdade, quem deveria estar aqui falando seria a Zildene. Zildene, eu vi a Zildene, vi a Daiane também, tá? São pessoas daqui de Gianópolis. Gente, Gianópolis tem muita gente competente, viu? Muita mesmo. É por isso que eu aprendo bastante aqui, tá certo? Mas ótimo. Muito bem, a administração pública, ela é dinâmica. A primeira coisa que nós precisamos compreender é isso, que a administração pública, ela é dinâmica, ela tem uma movimentação complexa, ela não é simples. Talvez o mal do gestor, quando ele assume, é achar que aquilo que ele fazia na empresa dele, aquilo que ele fazia na casa dele, aquilo que a sociedade acha que se faz, ele consegue fazer dentro da administração pública. Então, a administração pública ela é muito complexa. Ela é um seriado de regras. Eu costumo falar seriado de regras porque são tantas leis, tantas normativas, tantas resoluções, que às vezes cria-se um embaraço muito grande para a máquina pública funcionar. O embaraço acontece muitas vezes por ausência de conhecimento, ausência de efetividade naquilo que se pode fazer dentro da administração. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é isso. Nas palavras do conselheiro Severiano ontem, que ficou muito bem gravado, é o seguinte: o gestor ele precisa ter cuidado e ele precisa ter cautela. Ele pode errar e vai errar. Isso é normal. Mas nas palavras dele, eu gostei, eu vou utilizar bastante isso, é o seguinte: errar uma vez é humano, persistir no erro é desumano. E a administração pública, ela precisa ter essa visão. Então, quando nós falamos dos órgãos de controle, e aí trazendo a parte da assessoria técnica, assessoria jurídica, procuradoria, quando nós colocamos a parte de controle, é justamente para verificar se os atos administrativos, se os atos da administração estão sendo praticados em conformidade com o que a lei determina. Esse é o ponto principal. Então, o controle, principalmente quando nós falamos do controle interno, que ele é um órgão, ele é auxiliar, o Tribunal de Contas dentro da administração, é aquele representante, tanto é que ele precisa ser independente, apesar dele ser remunerado pela administração municipal, apesar dele estar dentro da estrutura, ele se reporta diretamente ao Tribunal de Contas, e é por isso, inclusive, que ele é responsabilizado, né? A Alba sabe disso muito bem, o quanto o CPF dela sempre está em jogo em relação a tudo que passa, todos os pareceres, assim como nós também da assessoria, assim como a gente, quando você emite um parecer, e é muito comum os pareceres sempre andarem junto, ou ter uma conversa muito próxima dentro do controle interno com a assessoria jurídica, porque é necessário ter essa coesão, né, andarmos juntos. Então, dentro dessa orientação, o controle interno ele serve justamente para ser o alerta da administração. É ele quem vai falar: olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui está certo, olha, você está caminhando num rumo que não é interessante para a administração, pode te gerar alguns tipos de
e dificuldades futuras. Esse daí é o papel. Esse é o papel do controle, né? Quando a gente coloca dentro dessa relação de controle. E aí a gente precisa compreender muito algumas situações. Se a gente pega lá na Constituição, lá nos artigos 70, né, 70, 74 da Constituição Federal, quando ela define de maneira bem clara os princípios básicos do controle interno, nós vamos ver que lá dentro desses artigos, nós vamos estar incluído diretamente a auditoria interna, que é justamente o ponto principal que faz com que a administração ela possa rever os seus atos e fazer as suas correções. Só que para rever os seus atos, para corrigir, precisa ter alguém que aponte, né? Se nós utilizarmos dentro dessa base constitucional e utilizando principalmente a lei 4.320, né, novinha, lá de 1964, que é justamente onde regulamenta, regula toda a gestão financeira e orçamentária, lá nós temos todos os aspectos relacionados à auditoria. Mesmo que nós entendamos que a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, lá do ano de 2000, que talvez seja um dos marcos mais importantes da administração, a Lei Complementar 101 de 2000, mesmo que nós entendamos que ali surge realmente a base central e a importância de todos os órgãos de controle, e ali surge a necessidade que, olha, se não está caminhando certo, para que a administração pública ela possa corrigir os seus atos necessariamente em determinados momentos, ela vai ter que parar e ser auditada por ela mesma. Isso, assim, quando a gente trata da auditoria interna, né? Dentro dentro do controle interno, quando a gente passa para a controladoria, apoiado e imposto, né? Pela uma assessoria direta. Porque quando se fala desses ramais de controle, eu gosto de chamar de ramal de controle, porque o controle ele é feito em várias etapas e várias fases, e quando nós chegamos na ausência de observância dentro do controle que vai descambar para uma auditoria, e quando se tem uma auditoria interna, possivelmente nós já estamos chamando a atenção dos órgãos externos de controle e de fiscalização. Que aí vem a segunda parte, que é uma parte complexa, e quase sempre ela é uma fase extremamente desgastante para o gestor, e aí não passa a ser desgastante tão somente para o gestor, mas também para toda a máquina, e principalmente para a assessoria, que aí vai em cima do controle interno, vai em cima da assessoria, vai em cima do gestor, né, do ordenador de despesa, que são as auditorias externas, que são aquelas auditorias que vêm de maneira não tão didática, mas bastante coercitiva, né, vinda do Tribunal de Contas. Em suma, assim, trabalhando aqui de uma maneira bem simples, inicial, para a gente começar a falar, o papel do controle interno, da assessoria, é justamente esse, é tentar impor na administração, gosto de colocar essa palavra, impor, porque nós não temos discricionariedade para apontar saídas, sejam aquelas legais, que é uma situação que nós enfrentamos de maneira até corriqueira dentro da administração. É quando o gestor, às vezes até com uma boa intenção, e quase sempre ele tem uma boa intenção, ele quer fazer mais, só que a legislação, seja orçamentária, seja a própria lei de licitações, por vários pontos, ela não permite, e ele quer encontrar alguma saída para que possa ser realizada determinada ação. E às vezes chega para a gente essa situação e nós temos que emitir alertas, né? A Alba, ela sabe bem disso, volta e meia a gente assina alguns alertas juntos, eu falo para ela, não precisa assumir essa bronca sozinha, não, eu assino com você porque o desgaste é grande, gestor nenhum gosta de receber alerta, ele não gosta de receber alerta de Tribunal de Contas. Você imagina receber um alerta
da sua equipe que o assessora, né? Ele não vai gostar, mas o nosso papel é esse, ele gostando ou não, né? Nós somos obrigados a fazer isso. Então, é necessário que se faça alguns alertas e corrigindo algumas situações no curso, né? Óbvio, quando nós falamos de controle, né, controle interno, municipal, dentro de uma gestão, nós estamos falando de um controle que ele tem as suas limitações, né? Tem as suas limitações legais. Algumas pessoas acham que são limitações meramente técnicas, mas não são limitações meramente técnicas, são limitações legais. E nós temos um ponto até onde nós podemos ir dentro dessa atuação, né? Nós não temos dentro da assessoria, seja da assessoria jurídica, seja do controle interno, nós não temos uma possibilidade de determinar situações, mas nós temos possibilidade de resguardar a administração pública quanto a possíveis danos ao erário, que é a nossa função principal. Então, assim, trocando de maneiras notas iniciais, o papel tanto da assessoria como do controle interno, e aí já entrando para a auditoria, seria mais ou menos nesse momento inicial. Professora Beatriz, se quiser, fale mais alguma coisa, fica à vontade. Eu queria passar para a Alba, para ela falar também, porque já tem perguntas aqui no chat, viu? O Elson, ele gostaria de saber se nos municípios que vocês trabalham como controle interno, que vocês fazem auditorias internas, né, que é o que você acabou de dizer, ou se há dificuldade em fazer. A certeza que há muitas dificuldades nesse processo, né? Tá, vamos lá, boa pergunta. Se faz, sim, auditoria, né? Nós auditamos e sim, não é fácil de fazer. Gestor nenhum gosta, né? Eu vou falar da experiência, por uma questão ética, eu vou utilizar apenas o município de Dianópolis, que a controladora está aqui, né? A controladora geral do município está aqui, dentro da sala. Em Dianópolis, nós não temos problema em auditar auditoria interna, porque o gestor, ele deixa muito livre e ele entende. Primeiro, porque o gestor é um gestor que é bacharel em direito, é advogado, trabalhou durante muitos anos na Câmara Federal, conhece, e ele tem muito respeito pelo CPF dele, né? Então, é muito mais fácil de trabalhar, né? Então, em Dianópolis, nós não temos esse problema. Óbvio, existem ruídos, porque a auditoria, ela envolve a parte técnica, que somos nós, e envolve a parte política, que não é a gente. E quando sai da nossa alçada, que é a parte política, obviamente vai se produzir todos os ruídos desnecessários. Não vou falar que são necessários, porque ruído político nunca é necessário. É desnecessário para o bom andamento da administração, mas que é normal, que faz parte da questão administrativa, né? O próprio legislador, ele já prevê isso tudo. É por isso que não se audita de maneira indiscriminada. Você precisa ter justa causa. Você precisa cumprir todas as fases. Porque nós temos que lembrar, e talvez não, vocês viram isso quando estavam estudando, quando se tem auditoria, significa que o controle interno funciona. Significa que os órgãos, né, funcionário, só que houve uma falha de gestão. E a falha de gestão, ela não pode ser creditada a quem promove, porque se o controle interno ele está efetivo e tem alguma coisa errada, nós encontramos algo em dissonância e vemos a necessidade de auditar, o próprio controle interno já determina e ele já faz esse encaminhamento, né? Porque ele está ressalvando a ele mesmo, né? E aí, óbvio, tem que ter o respaldo da assessoria, a assessoria ela tem que dar esse respaldo e precisa principalmente ter justa causa, né? Não é fácil, não é simples, né? O colega que perguntou, qual é o nome dele? Deixa eu ver aqui. Elson. Não é fácil, não é comum,
tá? Eu sempre falo isso, eu já trabalhei em municípios mesmo, que tivemos muitas dificuldades. E aí até você chega para o gestor e fala, olha, se não fizer, se não tiver, você vai responder de maneira direta e vai vir chover ação civil pública. Já aconteceu, teve um município que, por ausência de uma auditoria, que o gestor achou por bem que não encampar e não permitiu, e tem todas aquelas nuances, né, que aí deixa a parte técnica e foi para a parte política, ele responde ainda hoje 16 ações civis públicas, né, e assim, quando chega a um ponto do controle interno, da assessoria jurídica, entender a necessidade de auditar, significa que não tem muito conserto para depois se deixar passar, né? Esse é o ponto principal. Obrigada, professor Temer. Alda, minha amiga, explica para a gente como é que funciona o controle interno do município. Boa noite a todos. Eu me chamo Alba e estou nessa função há 8 anos que eu trabalho no controle interno, tenho esse cargo, e é um cargo que ele se torna fácil quando a gente tem autonomia como eu tenho, né? Nunca tive dificuldade em exercer, porque eu sempre tive essa autonomia, porque o controle interno, ele não é só para... São 3 fases. Primeiramente, está ali para aconselhar. Segundamente, está ali para acompanhar as execuções. E terceiro, a parte da fiscalização, que essa aí é a mais difícil, que tem mais, não é impossível quando a gente tem o amparo, primeiramente, do jurídico, né, que é o nosso doutor Tener, que está aí. Eu sinto muito, assim, apoio dele nas ações, então a gente não tem muita dificuldade, que a gente sempre busca trabalhar junto, controle interno, no jurídico, falar, tomar decisões, porque quando o controle interno e o jurídico ele não funciona no município, vocês podem crer que vai haver problema. Não tem como o gestor, não tem como não dar autonomia para o seu jurídico, para o seu... que são as partes técnicas. A parte política tem que existir, mas a parte técnica, ela tem que prevalecer ali em frente de tudo. Mas, controle interno. Primeira coisa, a gente tem que orientar o gestor, as normas, o orçamento, a parte de orçamento, isso trabalha muito, controle interno, trabalha muito também em consonância com a contabilidade. Isso é muito importante, porque a parte da contabilidade está ali, o nosso município, a gestão está ela anda toda em volta da contabilidade. Então, o controle interno, ela tem que estar sempre atento se a nossa contabilidade está trabalhando da formas, seguindo o nosso orçamento, porque se ela a contabilidade não exercer, não seguir certo, vai haver problema, porque nossas contas não vai ser aprovada, porque o nosso tribunal, porque o controle interno, como o doutor Tener falou aí, controle interno, ele se torna, um funcionário do município, mas em consonância com, está ali, se arrenda um papel antes do Tribunal de Conta. Antes de tudo ir para o Tribunal de Conta, o controle interno, quem primeiro dá um parecer nas contas de um gestor é o controle interno. Então, se o controle interno falhar,
vai haver problema nas contas do gestor. Então, por isso que é muito importante que o gestor dê essa autonomia para o controle interno, porque quem primeiro julga as contas de um gestor é o controle interno. Então, tanto que é um relatório que só o controle interno tem acesso dentro do tribunal. Então, lá não é o contador, não é o jurídico, não é o gestor, só o controle interno que tem acesso a esse relatório. É um relatório que, na hora de fazer, eu tenho que buscar informações que as pessoas cestam, com nossa contabilidade, com o nosso gestor de saúde, nosso gestor de educação, nosso jurídico. Então, a gente tem que ter uma série de responsabilidade de informar essas informações. E a gente tem todo o cuidado de estar sempre trabalhando junto com o nosso assessor jurídico. Falar um pouco também aqui da parte de licitação, como também nossos processos de licitatório, porque os nossos processos licitatórios, eles são obrigatoriamente ter o parecer do controle interno. É o controle interno que vai falar, pode licitar, porque ali naquele momento o controle interno tem que olhar orçamento contábil, orçamento financeiro, as demandas, as necessidades, primeiramente, que a gente tem que olhar se isso é, no momento, é isso que nos cabe a nós fazer. Então, tem esse zelo por poder executar essas demandas. Então, primeiramente, é o parecer do controle interno. Depois vem o parecer do nosso jurídico. Ele é que vai falar, licita, mas o controle interno que vai estar analisando essa parte se está cumprindo o orçamento, se a parte do recurso, se tem um recurso, porque a gente insiste muito, a gente pode, se a gente faz uma despesa sem a receita, a gente é penalizado, porque é déficit financeiro. A gente vai responder, o gestor, com certeza, as contas do gestor não vai ser aprovada. Déficit financeiro. Então, o controle interno é o papel do controle interno, está vendo isso antes. Se ele dá o parecer dele favorável, tudo bem. Agora, se ele dá, o gestor não é obrigado a seguir o que o controle interno deu parecer. Só é opinativo. Se ele seguir lá na frente, quando se der o controle interno, tem toda a obrigação de estar, aí entra a parte da fiscalização, de estar fiscalizando. Aí, quando o controle interno entra nessa parte de fiscalização, obrigatoriamente ela tem que acionar o nosso jurídico, estar junto com ele, tem que acionar a nossa Câmara de Vereadores também, que são os nossos órgãos fiscalizador, o Tribunal de Contas e o Ministério Público também. Então, é por isso que o gestor ele tem que dar toda a autonomia para seu órgão, e autonomia e também meios para que ele trabalha, né? Porque um controle interno, ele ativo, com ação, se ele, com certeza, o nosso gestor não vai ter dor de cabeça lá na frente. Isso aí é dito, isso é o papel do controle interno. E mais coisas que o Dr. Tener, o nosso mestre aí, eu aprendo todo dia com ele, e que ele já colocou aí, mas são esse o papel do controle interno. Eu nunca tive problema com o nosso gestor, uma vez que ele é um conhecedor da lei, né? É muito bom trabalhar com ele. E o nosso Dr. Tener também aí, como ele é um mestre na direito administrativo, e esse é muito bom. E é isso que eu tenho para falar, e espero que eu ajudei a vocês em alguma coisa. Muito obrigada, Alba.
É sempre bom, né, a gente conhecer como é que funcionam os órgãos dos municípios. A gente sabe que são desafios, né, e até queria te agradecer demais por estar aqui conosco. A minha colega, só quero mandar um abraço para minhas duas colegas aí, Daiane e Zildene, que está aí. Essas também são as feras nisso aí, elas conhecem muito da parte administrativa, Zildene e a Daiane. A Daiane ainda está comigo, Zildene me abandonou. Mas elas são conhecedoras, trabalhou junto comigo, Zildene trabalhou uns 6 anos comigo e Daiane ainda está comigo. Mas somos então aqui para ter ainda mais conhecimento conosco. Obrigada, Alba. A gente sabe dos desafios, né, principalmente controladoria interna. E eu queria te agradecer assim, de coração, porque eu sei que não é fácil, né? Você está vindo aqui para falar para as pessoas como é que é a funcionalidade do município. A gente teve sorte, é difícil alguém que trabalha em controle interno de município aceitar, né, participar dessas rodas de conversas com os alunos para trazer essas experiências, porque é um desafio diário, né? Até porque vale a pena dizer que os controles, tanto controle interno, controle externo, controle social, as auditorias, elas não são punitivas, nada mais é como um mecanismo de combater a corrupção. Né? Então, precisa funcionar para que não haja corrupção, porque o dinheiro público, né, seja aplicado da forma mais correta possível, porque o grande objetivo é o contexto social. E aí, professor Temer, eu trago 2 perguntas aqui, acho que é mais de 2 agora, já são 3. A Ana Augusta Veiga, ela pergunta o seguinte: a atuação da assessoria jurídica ou do controle interno em se respaldar documentalmente é eficaz quando dá negativa do gestor em acatar os seus pareceres, no sentido de não sair responsabilizado junto com a gestão? Tá, boa pergunta. Primeira coisa, você só é responsabilizado, a assessoria só é responsabilizado se ela comete ato, né, pratica ato que não esteja em conformidade com a legislação. Se a sua assessoria, se você, no seu parecer, você indica, recomenda, faz as recomendações, faz as indicações, faz os alertas para o gestor, e o gestor, de forma deliberada, ele recusa a sua orientação, o seu parecer, e prefere seguir pelo outro caminho, você está respaldado. Porque o seu parecer já demonstra que você não agiu nem com dolo e muito menos com culpa, tá? Dentro da administração. Então, você não é responsabilizado. O próprio texto, documentalmente, óbvio, dentro da administração pública, gente, toda recomendação, toda orientação, ela tem que ser formal, tá bom? Toda consulta que é feita, obviamente, o gestor quer saber uma coisa, essas coisas triviais, sim, elas você faz, responde de ponto. Mas quando precisa, não é porque eu quero fazer isso, não, tudo bem. Solicita para a gente o parecer, que vai ser encaminhado o parecer por escrito. Por que isso é importante? Você vai respaldar o gestor e principalmente a você, que faz parte da assessoria, tá bom? Então, se você está documentalmente, olha, ele assumiu o risco porque ele foi contra o seu parecer. Você não responde junto com o gestor, não, tá bom? Obrigada, professor. O Elson, ele faz a seguinte pergunta: o controlador interno pode notificar a contabilidade e os gestores públicos sobre a execução correta da utilização de fundos financeiros, conforme a portaria 208 de 2021 do TCE-TO. Elson, você levantou a mão, você quer complementar alguma coisa? Boa noite, professora Beatriz. Boa noite a todos. Boa noite, amigo. Sim, até me perdi estar perguntando, mas a socialização é boa para a gente chegar no consenso, né? Chegar no direcionamento. Estou fazendo essa pergunta porque eu já estive em cargo comissionado, sou servidor de carreira, e o que eu observo nessa caminhada é o seguinte, relacionado à execução de fontes, é que essa portaria do TCE, ela orienta a questão
do dinheiro que ficou no ano passado, que não foi executado, para executar esse ano, a questão da numeração, da inicial, de 1 e 2. E o que, às vezes, percebendo, olhando a execução orçamentária, é a parte contábil não está fazendo corretamente, como determina a portaria. Por exemplo, dinheiro, um superávit que ficou do ano anterior para executar no ano posterior, iniciar a sua classificação orçamentária lá com 1 e não com 2 para executar. E aí eu quero saber se o Tribunal de Contas está vendo isso ou não, se tem essa informação, vocês. Porque tem quando eu estive no cargo comissionado, nós colocamos em prática isso aqui. Né, a partir de eu sair em 2022, mas no ano de 2022 nós começamos a fazer. O que é dinheiro desse ano, começar com o numeral 1. E do ano anterior, começar com o numeral 2. Tá, essa pergunta sua, assim, ela envolve 3 situações, né? Primeiro, sim, o Tribunal de Contas ele faz a fiscalização. A Alba vai lembrar disso daí, que há 2 semanas atrás nós estivemos sentados numa reunião que durou algumas horas, justamente por causa da questão de execução financeira, né? E principalmente os empenhos da maneira correta, né? As fontes sendo colocadas, porque o Tribunal de Contas, a partir do ano de 2023, né, Alba? Foi 23 ou foi 22, ele começou a emitir os alertas e na própria fiscalização e depois até na análise de contas, eles já estão fazendo esses apontamentos, né? Sim, o controlador interno, ele pode notificar a contabilidade, tá? E é papel dele mesmo, né? Fazer essa notificação à contabilidade e ao próprio gestor quanto à aplicação correta das fontes financeiras, né? Lembrando que a utilização equivocada das fontes financeiras é uma das razões para a rejeição de contas, tá bom? Porque é considerado uma infração gravíssima, não é nem infração grave, é infração gravíssima, tá? Então, ela entra, assim, como para rejeição de contas. Nos pareceres prévios, a gente está encontrando isso com muita frequência. O Tribunal de Contas aqui do Estado, só para fazer um adentro aqui, ele fez um concurso muito recente, tem muita gente nova, auditores novos, e ultimamente nós estamos visualizando aí a otimização do SICAP, né? Ontem a professora Dagmar falou abertamente que o sistema hoje ele está um sistema de gestão muito inteligente, né? Possivelmente, em determinados momentos, deve-se utilizar a IA justamente para fazer apontamentos de fontes, porque nós estamos acompanhando, houve uma evolução muito grande nessas fiscalizações das utilizações de fontes. Sejam elas fontes de anos anteriores, né, com restos a pagar, e isso daí é outro ponto também, que isso aqui daria uma discussão para 3 dias, se a gente fosse colocar o que está acontecendo com os restos a pagar, porque a maioria das gestões estão fazendo as transferências de saldo com déficits, né? E para quem é da área contábil aí, sabe a consequência que está dando, e eu não vou utilizar, que tinha um jeitinho que se utilizava antigamente, fazia anulação de empenho, reempenhava posteriormente, ou então posteriormente fazia uma confissão de dívida e lançava isso daí sem obedecer à ordem cronológica de pagamentos, né? Hoje o tribunal não está mais admitindo, né, essas modalidades, né? A gente está enfrentando muitos perrengues por causa disso, tá bom? Mas respondendo diretamente à pergunta do colega, sim, o controlador interno, ele pode, não só como ele deve notificar, tanto a contabilidade como o gestor público. O gestor público vai gostar dessa notificação? Não. A contabilidade vai gostar? Muito menos, tá bom? Desse jeito.
É só Sim. fazer É por isso que é importante fazer as auditorias internas aí, porque vamos pegar aqui, um fundo faz e 3 não, e a prefeitura não, né? E só acrescentando essa fala aí do Tener, se vai começar a fazer o tribunal, essa questão da classificação de fontes, vão pegar muitos gestores aí de calça curta, viu? Só um minutinho. 139 municípios foram notificados, Pronto. tá? Vão pegar gestores Ele de falou calça isso curta aí. ontem. 139 municípios foram notificados. Isso, ele falou isso ontem. Daí não tem, tá? Isso daí já foi. Só quando você falou aí a respeito dos fundos, auditoria de fundos e tal, você tem que lembrar o seguinte, a maioria dos municípios, a regra comum é que a contabilidade dos municípios, do município, da prefeitura, que é o controle geral, e dos fundos, quase sempre são os mesmos contadores, tá bom? Alguns municípios têm contabilidades diferentes de fundos, né? Então, dá situações. Pode ocorrer também que em determinado fundo o gestor ele não tenha o traquejo, não esteja bem acompanhado da sua assessoria para fazer esse acompanhamento. E aí muitos municípios têm a fundo que responde por algumas situações e outros fundos não, tá bom? Só porque fica parecendo, às vezes Isso. o colega ele sabe que não é, mas alguns podem imaginar que seria como um todo. Não, cada fundo ele tem a sua própria contabilidade e depois as contas consolidadas de gestão é que são repassados, tá bom? E essas rejeições, só esse daí é importante colocar, os pareceres expressos pela rejeição por não utilizar a fonte correta estão indo para as contas consolidadas, tá? São as consolidadas, são aquelas contas que dão muito problema para o gestor. Isso. Não, é só acrescentar que aqui é o mesmo contador. Aí é igual você falou, Tener, ele não vai gostar, porque quando eu coloquei isso para ele, e eu não era gestor, mas sim um técnico, eu falei para ele, ó, nós vamos ter que aplicar a portaria. Vamos ter que usar a portaria. E aí ele começou a usar. Só que eu percebo que nos outros fundos não está usando. Então, assim, é a questão que eu estou falando, que o tribunal vai pegar gestores desamparados, às vezes, relacionada a essa situação da classificação de fontes. Obrigado. Vai desculpando aí, tá Não, reclamando. Elcio, muito obrigada pela sua contribuição, obrigada de verdade. E o Sandro traz aqui algo que ontem, né, talvez aquela na palestra que nós vamos colocar aqui, vocês vão terem muitas respostas, né, porque a gente percebe que a grande curiosidade é com relação à controladoria. Normalmente, qual o profissional que desenvolve a função essencial na controladoria? O contador, o advogado, o administrador? Ou essa função é desenvolvida por equipe multidisciplinar? Tá. O único profissional que é habilitado a tudo, por causa da sua formação, é só o operador do direito. Brincadeira. Falar uma coisa dessa aqui, numa sala dessa aqui, é um absurdo, né? Falando bem sério mesmo. O controle interno, eu vou colocar, pode ser o bacharel em direito, pode ser o contador, pode ser o administrador, pode ser o economista, tá? Eu, particularmente, aqui é uma questão bem pessoal minha, eu gosto do contador, tá? Eu gosto do contador, porque ele é mais próximo dessa questão orçamentária, ele consegue fazer leitura orçamentária melhor, ele e o economista. Não significa que o administrador ou bacharel em direito não vá fazer com excelência, não tem nada a ver isso não, tá? É uma questão de familiaridade com números, de conseguir enxergar. Nem todo operador do direito consegue visualizar, fazer a leitura de um orçamento. Ele não consegue pegar um orçamento e fazer a leitura de um orçamento. Isso daí é uma coisa que é bem típica, você tem que estudar para isso. E na academia, né, no curso de Direito, você não estuda, você estuda orçamento público através de uma cadeira optativa, né? Então não faz parte do seu dia a dia. Então, para eu militar na esfera administrativa, de direito público, eu tive que buscar especialização em direito público, eu tive que conhecer. Então, eu tive que caminhar um pouco a mais do que o colega que é contador, que ele vê isso, daí ele consegue enxergar aquilo ali com mais tranquilidade, mas pode ser qualquer um. Agora, o essencial é uma equipe multidisciplinar.
tá? Isso daí não tem como um contador, desculpa, o controlador, né, um controlador geral, ele não ter a sua assessoria, uma equipe multidisciplinar. Então, é por isso que tem a controladora, ela tem o advogado, que vai prestar assessoria, tem o contador, que vai prestar assessoria, tem o engenheiro, tá? O engenheiro civil, que vai prestar consultoria, é uma equipe multidisciplinar que está ali em volta. Então, ela vai buscar as informações de toda essa equipe, tá bom? Esse é o modelo correto. Só para vocês fazer um adendo aqui, é por isso que é importante, e eu vejo muito isso principalmente em municípios de pequeno porte, que são a grande maioria do Tocantins, controles internos que não funcionam, porque às vezes o gestor coloca uma pessoa que não tem sequer noção do que é o papel do controle interno, e aí acaba assinando tudo como se fosse tudo correto, e às vezes até feito por outros. Essa pessoa, ela está assumindo um risco muito grande. O controle interno, ele precisa funcionar, sabe? E precisa ter autonomia. Isso daí é muito importante a ser colocado, tá bom? Sim. Só sim, acrescentar aí os controladores internos também do Poder Legislativo, que eu tive uma capacitação esses dias. O tribunal teve aqui em Guaraí e eu observei uma colega, não vou citar o nome, vai sair fora da antiético, que ela disse, não, só assim. Eu digo, mas tu não lê o parecer, tu não elabora o parecer, não faz isso. E é da Câmara, controlador interno da Câmara. Aí ela disse, eita, agora eu vou ter que rever isso aqui. Eu digo, vai ter que rever, e é bom tu ter um feedback com o pessoal do tribunal, porque essas situações aí vai sobrar para você e para o presidente da Câmara. Quando eu falo administração pública, eu estou colocando tanto do Poder Executivo como o Poder Legislativo, né? Porque a administração pública, ela gira em torno de todos os órgãos, né, governamentais. E o controle interno, quando nós falamos em caráter municipal, né, de ente de primeiro grau, nós temos o controle interno nas câmaras municipais, que é matéria interna, COPES, e ela tem o orçamento bem mais limitado do que do Poder Executivo, mas é necessário e obrigatório, e tem uma cobrança, e aí eu particularmente acho até uma responsabilidade mais direta, porque o presidente de uma Câmara, ele é dependente do controle interno do Poder Legislativo. Qualquer erro do controle interno no Legislativo importa numa rejeição de contas que é uma inelegibilidade direta, né? O presidente de Câmara, a forma mais rápida de se tornar um vereador, a forma mais rápida de se tornar inelegível é a rejeição de contas quando ele é presidente da Câmara. Principalmente no que tange as diárias, né? Que é o que mais... Verdade. O Sandro, ele faz uma pergunta muito interessante. Ontem até a gente estava falando isso com os conselheiros, como que ainda acontece, porque depois que eles mostram toda a funcionalidade, né, do TCE, como que ele é presente, a importância das controladorias internas dos municípios, aí o Sandro traz aquele questionamento que a gente não consegue responder exato. Como que ainda acontece corrupção se a estrutura administrativa governamental ou qualquer estrutura administrativa possui arcabouços de controle? Eis a questão, meu amigo. Ou as maracutaias acontecem escondidas da controladoria? É uma pergunta bem subjetiva, né, e abstrata. Meu amigo, né, de tudo pode acontecer. O ideal com todos os mecanismos e as regulamentações, para que não haja corrupção. O papel dos controles, tanto do Tribunal de Contas dos Estados, da União, o papel deles é combater, né, é tentar encontrar meios de combater a corrupção, mas ainda assim isso vai acontecer. A gente vê acontecer, os municípios passam por essa situação, e ele também não respondeu, não. Você responde, professor Tênis? Você responde, Alba? Não, a questão é o seguinte, a corrupção, ela no nosso sistema brasileiro, ela é uma coisa, assim, muito sistêmica, né? Infelizmente, ela não deveria ser, ela faz parte... o professor Clóvis, ele fala que o problema do brasileiro é a formação dele, da concepção ética dele, né? O brasileiro tem um problema com essa concepção ética, porque a nossa bússola moral, ela é um pouco, né,
estranha, muitas coisas que não são éticas, nós entendemos como é normal, né? E, obviamente, vai descambando para uma série de fatores. Então, a administração pública ela vai criando, né? O legislador vai criando mecanismos de proteção anticorrupção. Nós temos uma lei, para vocês terem uma ideia, nós temos uma lei anticorrupção. Mas, para responder de maneira bem simples essa questão, eu faço o seguinte, a seguinte análise. Nós temos, dentro da nossa legislação eleitoral, uma lei da ficha limpa, que essa proíbe que candidatos, né, políticos que não foram bons gestores, que não foram bons cidadãos, não possam se candidatar. Essa lei não é protegendo o político do poder público, não. Essa lei foi feita para que o cidadão honesto, cidadão correto, ele não vote em um corrupto. Ou seja, nós tivemos uma legislação que proíbe de você votar em uma pessoa corrupta. Porque se permitir que um corrupto seja candidato, o cidadão honesto vota no corrupto. Então, a nossa baliza moral é mais ou menos essa. Chega-se a esse ponto, tá? Quando a gente fala isso, uma vez eu discuti isso com o professor Marlon Reis, né, que foi o idealizador da lei da ficha limpa, e ele falou, doutor, mas é o Brasil, infelizmente, nós chegamos a esse ponto. Então, quando se fala de corrupção, é nesse ponto que inicia nesse ponto a discussão sobre a corrupção. É bem isso mesmo. E eu sou aluna do Lênin Streck no doutorado, e ele também fala isso, sabe? Quando se discute corrupção no Brasil, é muito complexo, sabe? Porque quando se discute corrupção nos municípios, entra o direito eleitoral de fato, entra todo esse processo de voto. A nossa moral, ela está comprometida e se permite esse problema no futuro. Então, infelizmente, por isso que os dois conselheiros ontem não responderam, sorriram quando nós perguntamos, que, de fato, o nosso sistema, a resolução do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, eu até coloquei para vocês como material de apoio, ela é perfeita. A nossa Constituição ela é maravilhosa. Mas por que ainda acontece isso? Então, talvez são princípios, né? E a forma como se vota. E aí, gente, já indo para o finalzinho, até porque eu tinha combinado com os convidados, né? Apenas 1 hora, porque eles também estão cansados, eles estão aqui nesse rojão com o Tribunal de Contas, que ficaram até hoje no município. Eu trago uma pergunta e uma pergunta mais pessoal. A primeira é que o Sandro, novamente, ele pergunta se a controladoria pode ser feita por empresa privada, contratada de escritório, por exemplo, quando o município não tem capacidade operativa nessa área. Gente, tem muito tema aqui de TCC, né, professor? Não. Tem muita coisa para fazer TCC. Controle interno não pode ser terceirizado. Controle interno é um servidor municipal, ele tem uma vinculação, tá bom? Existe uma discussão quanto ao legal. O Tribunal de Contas do Estado aqui, principalmente o conselheiro Severiano, ele tem uma ressalva muito grande para as assessorias de controle interno, inclusive, tá bom? Existem alguns entes públicos que fazem contratação de assessorias para controle interno, mas na visão hoje do Tribunal de Contas é discutível. Controle interno é servidor de carreira do município, tá bom? Ele tem que ser servidor de carreira, não pode ser PJ, não, tá bom? Até porque a responsabilidade é pessoal, vai estar no CPF dele. A responsabilização é referente ao servidor. Quem faz esse tipo de contrato é a iniciativa privada, tá? Ela contrata a auditoria muitas vezes para poder fazer esse controle, né, dentro da própria empresa, quando tem qualquer suspeita de fraude, tá? Mas quem faz isso é a pessoa jurídica. A Ana Augusta Veiga me chamou a atenção, porque eu me lembro que o conselheiro Wagner esteve aqui lançando o livro dele, né? Os conselheiros, eles têm feito um trabalho muito forte no estado do Tocantins, principalmente
junto com os poderes públicos, de lançamento de obras, né? E ela está perguntando se você tem alguma, no final da aula, se puder indicar um livro de bolso, ou alguns autores, para quem quiser aprofundar em questões de auditoria e controle interno na prática. E ela vai te agradecer profundamente. Bem, eu de bolso nenhum. Tá bom? De bolso nenhum, porque é complicado. É um tema muito complexo, ele não dá para ser resumido, né? A pesquisa rápida, nós temos hoje os sites especializados, né? Para se buscar. Mas tem muito livro bom, tem muita gente boa escrevendo o controle interno, tá bom? E principalmente auditoria, muita gente boa mesmo, tá? Eu sempre, assim, óbvio, eu puxo mais para o direito, porque é a minha área, né? Então, os meus livros, a maioria, são voltados para o direito. A parte de auditoria é a parte que recai sobre o direito, né? Então, eu vou para Justem Massal, né? Maria Silva, esse pessoal. São os que eu utilizo, mas tem muita gente boa dentro de controladoria e auditoria, tá bom? Eu posso até fazer uma pesquisa posteriormente para indicar alguns. É interessante, porque eu fico feliz, e acho que foi uma boa ideia ter trazido essa roda de conversa, porque eu acho que daqui nós vamos sair bastante pesquisas, né? Ontem o conselheiro Severiano também estava dizendo da importância de que nós continuemos pesquisando, porque, infelizmente, com relação ao orçamento público, tem muito pouca pesquisa voltada a essa temática, né? Normalmente, a gente acaba concentrando em áreas comuns. E nessa parte, orçamento financeiro público, tem pouquíssimas pesquisas a respeito disso. E até mesmo com relação a funcionalidade, né, dos controles internos dos municípios, a responsabilidade do controle interno do município, do controle externo, de controle social, e quem sabe daqui, professor Tener e Alva, a partir de hoje, dessa roda de conversa, tenha dado aquele start, para que os nossos alunos se interessem em pesquisar com relação a esse assunto, tá? E para a gente estar no encerramento, o Sandro faz uma colocação aqui bem triste. Ele diz o seguinte: eu lembro que uns 25 anos atrás, quando ainda candidato, um concorrente à vaga de controlador do Estado, no Estado do Rio de Janeiro, falava que estava se matando de estudar para passar e que quando entrasse no serviço público, ele iria se corromper. Conclusão: o cara virou controlador e roubou muito. Foi preso e tudo, mas continua na ativa. A questão de ética no serviço público ainda é muito falha. Aí ele falou que não entendeu. A prefeitura, então, não pode contratar auditoria? Não. A auditoria pode. É porque a pergunta era controle interno. Olha aqui, cadê? Eu entendi que o serviço era de controle. Cadê? Controle interno. Não foi, não? A controladoria pode ser feita por empresa privada. Ele falou controladoria. Por exemplo, quando o município não tem capacidade operativa nessa área. Não, aí auditoria você pode contratar uma empresa para promover a auditoria, tá bom? Ele está falando controle interno. Controle interno, não. Controle interno auditoria, não, auditoria você pode. Tá? O que eu falei foi que empresas privadas, elas podem contratar empresas para fazer controle interno, somente nesse tipo de situação. As empresas privadas, algumas delas fazem esse tipo mas aí de terceirizada. Aí já é um ramo do direito muito ruim, que é o do direito empresarial. Ele está falando isso, viu, Einstein? Porque esse ramo aí colegiado, começou uma brincadeira sem graça de falando de filmes, aí não sei por que foram falar mal do direito empresarial que não tem filmes. Eu estou revoltada, sofrendo bullying, que eu não falei do campo de ninguém. Tem muito filme de direito empresarial, sim. Não, tem não. Mas a empresa privada, ela faz isso. Pessoal, justamente porque é tão vazio que eles não conseguem entender da sua estrutura. Só ter uma ideia. Tanto que direito empresarial é... Para vocês verem a grandiosidade da empresa privada, gente, como que é a vida do empresário desse país, se na empresa, né? Se no público é complexo, vocês imaginam no privado. Se no público, com tantos controles, tem corrupção, gente, na privada... Na esfera privada, a situação é muito mais embaixo, viu? Não é à toa que os advogados empresariais estão crescendo nesse país. Pessoal,
Eu vou passar agora para os nossos convidados terem as falas finais. Professor Tener, Alba. Tá certo. Gente, ó, eu agradeço, professora Beatriz, o convite, é uma honra muito grande estar aqui. Você é corajosa, confiar a mim esse momento, tá? Mas eu me coloco à disposição, a Unitins se coloca, estou sempre à disposição da Unitins, eu amo a Unitins, eu estou na Unitins já tem uma temporada, né, e tenho muito prazer, né, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou Unitins, tá? É um orgulho muito grande, porque eu acredito bastante, nós temos aqui uma estrutura de trabalho muito bom. A professora Beatriz é a minha coordenadora aqui no campus, né? Ela faz parte da história de Dianópolis, faz parte da história do campus aqui. Nós estamos já providenciando um novo campus lá, o busto dela, né? Para as homenagens, que é muito importante, viu? Mas é muito importante. Eu agradeço muito o convite, espero que eu tenha contribuído ao menos um pouco com vocês, tá bom? Que o pouco que a gente falou aqui tenha servido para alguma coisa, tá bom? Muito obrigado pelo convite, uma boa noite para vocês. Eu que agradeço, meu amigo. Já vou fazer a conclusão disso. Minha querida Alba, muito obrigada. Eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui contribuindo, pelo menos com um pouco. Agradeço muito essa oportunidade. E quero dizer que eu gosto desse serviço de controle interno. E não é tão quando a gente gosta e quando a gente trabalha com uma equipe boa junto, não é difícil. E quando o nosso gestor dá autonomia para a gente fazer as coisas andarem. Então, muito obrigado a vocês e espero que eu contribuí e tenham uma boa noite a todos. Alba, muito obrigada, viu? De verdade, você contribuiu bastante aqui conosco. Tenho certeza que muitos dos seus colegas aqui não tinham nenhum conhecimento de como funciona os desafios da controladoria interna do município. A gente sabe que não é fácil, né? Mas você foi, assim, muito generosa e gentil em estar aqui conosco. Aos nossos tutores, né? Temos o professor Ages, tem o professor Gabriel, tem mais algum tutor aqui comigo agora, gente, porque, assim, a minha internet está meio ruim. Quem tem mais algum tutor EAD aqui? Então, professor Aines, tem o professor Gabriel. Boa noite a todos e a todas, muito obrigado. A reflexão sobre, espero que venha, né, novos projetos e pesquisas sobre o orçamento, principalmente dos orçamentos e controladoria e auditoria dentro dos municípios, que está precisando muito pesquisas nesse sentido. Dianópolis, Taguatinga, Ponte Alta e por aí vai. E foi muito proveitoso e foi assertivo, professora, você ter trazido convidados ilustres para fazer a exposição. E eu espero que abra a mente. E eu só quero dar um recadinho àqueles que não fizeram as atividades. Por favor, faça as atividades, porque só tem até amanhã para se encerrar da disciplina anterior, para começar a nova disciplina. E é isso. Muito obrigado e é um privilégio estar aqui com vocês. Opa, gente, vamos encerrar a atividade anterior, pelo amor de Deus. Professor Aines, que é meu amigo. Boa noite a todos e todas. Subscreva as falas do professor Gabriel, as falas da professora Beatriz. Reiterar os agradecimentos aos convidados. E foi uma palestra enriquecedora e foi muito bom estar com vocês e aprender um pouco mais sobre essa temática tão importante. Muito obrigado. Eu que agradeço ao professor Tener, todos que estão aqui, por terem, por vocês, e vocês principalmente, por terem
abraçado essa ideia. No momento que eu estava planejando a aula, então vocês vão ver que é uma aula bem teórica mesmo, são 3 vídeos bem teóricos, muito material para ler. E aí, assim, falei, gente, já vamos assistir essas aulas. Aí, no momento da aula inaugural, eu vou lá falar o que eu já falei ali, vamos fazer uma coisa diferente, até para despertar o maior interesse em auditoria e controle, o maior interesse em direito administrativo também, gente, e mostrar para vocês o quanto que o administrador público ético, comprometido, ele faz a diferença e é ele que vai ser um dos primórdios, o pilar do desenvolvimento da sua região. Então, penso que iniciativas como essas, diálogos como esses, pesquisas, principalmente uma dica aí, dá uma pesquisadinha em controle social, vamos dar uma olhadinha para controle social. Eu penso que é um bom assunto para trazer para um trabalho de curso, sabe? Muito pouco falado, né, professor Temer? A gente fala muito de controle interno, controle externo, a gente fala muito de auditorias, a gente quase não fala de controle social, pouquíssimas pessoas, inclusive, sabem. E o gestor público sofre muito na mão do controle social. Muitas vezes, tem mais eficácia o controle social do que o interno e externo, em alguns momentos, naquilo que tange a como ainda, depois disso tudo, ainda ter a corrupção. Então, para vocês verem como temos mecanismos, de fato, para combater. Então, fica aí uma dica boa para todos e todas. Estou inteiramente à disposição. É sempre muito prazeroso estar aqui com vocês. Eu fico, assim, lisonjeada com a oportunidade do professor José Fernando ter me trazido mais uma vez. E espero que, de fato, tenham gostado. Vou encerrar aqui a gravação, porque senão vai ficar difícil demais de colocar lá no YouTube. Agradecendo mesmo pela participação de todas e todos, viu? Um grande abraço.